Fala pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast no ar da série Eleições 2024 e hoje eu vou conversar com a candidata vereadora, pastora Cacilda. Tudo bem, pastora? Seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, boa tarde pessoal, mais um dia aqui e vamos lá, estou aqui para responder. Vamos conversar, vamos bater um papo descontraído e eu queria que a senhora começasse a contar para mim quem que é a Cacilda antes de ser a pastora e quando ela chegou em Junqueirópolis, mas antes disso conta um pouco da sua infância, de quem que a senhora é filha, onde a senhora se criou e quando a senhora chegou em Junqueira. Certo, sou filha da dona Laura, seu Elias, moradores de Dracena. Eu nasci dentro da cidade de Dracena. Meu pai naquela época era conhecido como Batatinha, carroceiro. E a minha infância foi boa, sofrida, mas porém vencendo em tudo. E eu dou graças a Deus por ter passado do que nós passamos. Meu pai naquela época ele tinha cavalo, boi, tinha criação. E meu pai era carroceiro. E eu me lembro que desde da idade de 7 anos eu ajudava meu pai a amansar cavalo bravo. Colocar no arado o cavalo para ensinar o cavalo a puxar a carroça. E era isso que eu fazia e era muito divertido para mim naquela época. Não a senhora tinha quantos anos quando fazia isso? 7 anos de idade. E não tinha medo dos cavalos bravos? Não tinha medo, por incrível que pareça. Hoje eu tenho medo. Naquela época eu não tinha medo. Eu amansava cavalo, corria atrás e sem medo nenhum. Montava em animal bravo, ajudava meu pai. Já, como se diz, levei coice, mas nada grave. E assim, sempre ajudando meu pai. Naquela época, uma família bem sofrida, uma família bem assim, pobre, né? Naquela época a situação não era como hoje. Hoje o povo reclama da situação difícil, mas não sabe o que era uma situação difícil há 40 anos atrás. E eu falo, já passei fome, mas superamos tudo. Hoje é outra vida, mas naquela época também era uma vida muito boa. Nos dias de hoje, aquela época era uma época maravilhosa. E assim, me lembro muito de ter ajudado meu pai. Ajudei meu pai até os 16 anos. A senhora falou que passou fome. Sim. E passar fome é uma coisa muito, né, forte. Sim. Mas realmente, assim, não tinha nenhum alimento para comer. Conta um pouco disso, se a senhora puder compartilhar com a gente. É algo assim que muitas das vezes a gente, ou quem olha para a pastora hoje, não sabe o que passou, né? Mas assim, eu não tenho vergonha de falar da minha infância, porque foi fato que nós somos filhos, sou filha de dona Laura com o seu Elias. Nós somos em 8 irmãos comigo, eu sou a caçula, 4 mulheres, 4 homens, todos vivos para a glória de Deus. Mas naquela época era muito difícil, meu pai era alcoólatra, né? Então bebia muito. Hoje, graças a Deus, tem uma vida abençoada. Mas passamos por situações difíceis, onde eu não me lembro a época e data, mas teve uma época que um trem descarrilhou soja. E eu lembro que nós comemos por muito tempo soja. Era soja cozida com açúcar e soja cozida somente. E por algum tempo foi bastante soja que nós comemos, né? Mas eu louvo a Deus porque também tive a oportunidade de experimentar leite de cabra, leite de égua. Foi algo assim que eu vivi, que hoje eu olho para trás e eu falo, eu dou graças a Deus. E quando alguém reclama hoje, eu falo, olha, vocês não sabem o que realmente é passar fome. Então, para mim, é gratificante tudo que eu passei. Eu sei que nós passamos porque nós precisávamos passar por aquilo para ter história, para contar como hoje estou aqui para contar. E a senhora disse que é de Dracena, né? Nasceu Sim, em Dracena? Nasci em Dracena, sou a caçula das mulheres e eu nasci em Dracena. Estudei até
a quarta série na cidade de Dracena. Depois fiz o EJA aqui em Junqueirópolis. Mas a minha infância ali na escola eu estudei no Lisa Roça e no João Vendramini, né? E ali fiquei em Dracena até os 16 anos, 15 para 16 anos. Aí meus pais foram para Bauru e ali nós fomos fazer outra vida ali em Bauru. Mas eu já fui casada praticamente, né? Chegando ali na cidade de Bauru, eu já estava grávida. Tive meu primeiro filho com 16 anos e a vida continuou. Conta um pouco dos filhos da senhora, pode falar o nome deles, qual a ordem, quantos filhos a senhora tem? Meu primeiro filho, o Alex, depois veio o Alessandro, Arielle nasceu dentro da cidade de Dracena, os dois mais velhos nasceu em Bauru, Arielle nasceu dentro de Dracena, e ali foi uma trajetória assim, de vida corriqueira, né? Porque cidade grande é muito corrido. Fiquei ali em Bauru por acho que uns 13 anos. Depois meus pais vieram embora para Dracena e também vim. E aí teve separação do pai dos meus filhos. Hoje, uma nova vida, uma nova história, uma nova mulher. Vamos voltar um pouquinho, né? Que eu quero saber um pouco mais da infância. A infância. Eu queria saber, assim, dessa fase aí de ajudar o seu pai com os animais. Quais era o que? Não era só cavalo, eram vários animais. Era cavalo. Meu pai tinha cavalo, boi. Mas eu me lembro, assim, que como era minha infância difícil, o meu pai, ele catava papelão. Então, nós saía de madrugada para colocar papelão em cima da carroça para vender. Eu não me lembro, na época, os nomes das pessoas que compravam, né? Mas era pessoas dentro de Dracena que tem nome. Comprava papelão, então nós saíamos na madrugada, eu e meu pai, para colocar papelão em cima da carroça, ajuntar um tanto e vender no meio do dia. Mas foi superando. Depois Deus foi abençoando, o meu pai conseguiu se levantar um pouco, ele comprou uma padaria junto com a sociedade, com um finado homem, que eu também não me lembro o nome, também tudo na minha infância, em Tupi Paulista. E eu lembro que eu já tinha idade de 10 anos, eu colocava os pão naquelas bicicleta cargueira com cesto e também ajudava meu pai a entregar pão, né? Então, assim, eu não tive uma infância para dizer eu vou estudar. A minha infância era trabalhar para ajudar os meus pais. Então, foi bem assim a minha infância, era trabalhar. Mas sobrava algum tempo para a senhora brincar? Sobrava. O tempo que sobrava para brincar era aquela brincadeira de pique, era brincadeira de esconde-esconde, era mais no meio da noite, assim, pra gente tirar as brincadeiras. E as bonecas? Nunca fui de brincar de boneca, assim, eu sempre gostei de boneca. Mas eu me lembro que a única boneca que eu tive na minha infância era uma boneca bem grandona, tinha uns cabelão, e eu abria os bracinhos dela e ela virava a cabecinha. E eu me lembro que essa boneca eu troquei ela num palhaço. Eu troquei essa boneca num palhaço. E assim, e depois daquela troca, o meu pai me ensinou algo. Porque eu chorei por aquela boneca. Por ter, meus pais me deram. E depois, eu queria tanto um palhaço e uma vizinha, ela foi mais esperta do que eu, né? Trocou o palhaço, me deu o palhaço e eu dei a boneca. Aí no outro dia eu me arrependi e meu pai me ensinou que não era para mim desfazer, que mesmo que eu perdesse, era para mim continuar, porque era algo que eu quis. Então hoje eu aprendi que a palavra nossa tem que ser sim, sim e não, não. Então... Mas o que você fez com o palhaço depois? Pegou o ranço do palhaço, abandonou ele? Palhaço, eu brinquei no mesmo dia e depois eu peguei medo. Medo do palhaço e assim, eu fui na casa da mulher no outro dia para destrocar, ela disse que não, que eu já tinha feito o rolo e não ia desfazer o rolo. O palhaço deve que era muito feio. Não, era um palhacinho bonito, mas a boneca era mais bonita ainda. Eu não sei onde tá a cabeça, coisa de menina, quis trocar. E aí a mulher não destrocou. Aí eu cheguei em casa e eu comecei, tipo, ele era de pano, eu comecei a puxar para estragar o palhaço, para não ver mais o palhaço. E, enfim, eu fiquei sem o palhaço e sem a boneca. Acabou destruindo o palhaço. Foi. E na escola, pastora, como que era você na escola? Na escola, eu ia para a escola, realmente. Eu ia para a escola, mas
naquela minha infância, eu ia para a escola, eu não tenho vergonha de falar, eu ia para a escola para me alimentar. Eu não gostava de estudar, tipo assim, eu queria trabalhar, então eu ia mais na escola por merenda. E eu ia para merendar, não me envergonho de falar. Mas assim, nunca dei trabalho para as professoras, mas o meu foco... não fui estudiosa, né? Porque Conversava muito na sala, como que era? Não, eu era mais assim, de ficar na minha, mas também que ninguém tirasse sarro, né? Porque justamente eu levava esse nome, que eu ia na escola só para merendar. Então, às vezes, eu queria brigar com algumas meninas, mas era a realidade que eu vivia, então eu deixava passar. Quando tocava o sinal do intervalo... Ixi, eu era a primeira a descer as escadas. Eu era a primeira a passar por tudo e... Eu já passei por isso, inclusive, eu já saía da fila da merenda e já entrava no final. Já. Entrava no final de novo da fila. Era isso mesmo, eu ficava para repetir até nós subir para voltar para a sala. Deu a hora de voltar para a sala, voltava mastigando. Voltava, era isso. Foi muito bom. Mas muito era bom, porque muito bom. A senhora me falou uma parte aí que me lembrou também da minha infância, que eu catava papelão também. Então nós somos ex-catadores de papelão, sim. Somos crianças que iam para a escola para ter uma comida melhor. Chegou uma fase que eu só comia chuchu, que tinha um chuchu que deu lá no muro de casa. E aí na escola não, na escola tinha, né, um risoto, uma coisinha assim diferente, então realmente a gente ficava esperando. E se pudesse, eu trazia merenda para casa para jantar, viu? Eu me lembro que tinha, até hoje, esse é morador de Dracena, é Tom Saboeiro, né? Eu me lembro que nós morávamos assim, vizinho, e quando tinha alguma coisa de alimento melhor na casa dos vizinhos ali, e aí nós trocava de prato. Nós fazia o meu prato, eu fazia meu prato, e eu ia na casa da vizinha e falava, vamos trocar de prato? Então ela trocava, né? E ali para nós uma era variedade que tinha. Maravilhoso aquilo ali. Me lembro, era muito bom. Foi muito certo. bom. Então a senhora estudou até a 4ª série, né? Que a senhora está falando. E depois consegui, quando vim para Junqueira, depois de muitos anos, vim fazer o EJA. Fiz, mas também não concluí. Fiz até a 6ª série, parei e não concluí. E aí já os filhos já estavam grandes, já era outro pensamento. E aí não... Hoje a senhora é casada? Hoje eu sou casada com Alcides, servidor público. E meu esposo, uma bênção de Deus que Deus colocou na minha vida. Conheci ele em 2010. Foi algo assim surreal que Deus fez na nossa vida. Esse intervalo, tudo que nós nos conhecemos. Passamos por muitas lutas, mas vencemos todas elas. 2010 até 2013 moramos juntos. 2013 casamos. Até o dia de hoje. Casado, felizes. Sou vó do Arthur. Tá vindo mais um Gustavinho aí, do meu filho mais velho. Então é assim... A senhora já tem um netinho e tá esperando o outro. Já tenho um netinho, que é a minha vida. São assim, é a nossa paixão. A senhora convive muito com ele? O Arthur? É. Ele convive mais conosco do que com os pais. Assim, ele vai para minha casa, ele não quer ir embora, ele quer dormir na minha casa. Às vezes a mãe deixa, né? Porque é mãe. Então aí ela me lembra, ela fala assim, mãe, tudo que o Arthur faz hoje é que eu queria, é que eu fazia, né? Eu chorava para não ir embora da casa da avó. Eu falo, realmente, é isso mesmo. Então, às vezes ela entende, ela deixa ele dormir, mas como ele tem que ir para a escolinha, sabe que quando fica na casa da avó não vai para a escola, né? Mas o Arthur é tudo de bom na nossa vida. Veio para fazer a diferença. E a senhora mora, só a senhora e seu esposo? Hoje só mora eu e meu esposo. E de vez em quando tem a visitinha do Arthur? O Arthur fica lá às vezes 3 dias, 4 dias. Quando não quer ir embora, mas todos os dias o Arthur vai. Qual que é a idade dele? 3 anos. 3 aninhos. Aí para ir embora chora, faz um escândalo. Chora muito, o Arthur chora muito. E a avó também chora quando ele vai embora. Eu queria que a senhora contasse, que a senhora é pastora, né? Sim. Como a senhora iniciou nessa trajetória de pastora? 2013, a gente casou. Eu já casei nesse intuito de ir para a igreja, procurar servir a Deus. Em 2013, Deus preparou o nosso casamento. E ali eu comecei a congregar no ministério. E sempre assim, eu
é a minha pessoa querer ajudar as outras pessoas, né? E quando eu cheguei nesse ministério, eu já cheguei chegando, né? Porque eu já ia lá, já levava água para o pastor, já ficava na porta, já ficava ali, algo dentro de mim. E foi se passando os anos, e um dia um pastor de Andradina, Josué, me fez um convite para mim tomar conta do ministério em Dracena. E aí não era nem consagrada pastora, nada. E sempre tinha aquele desejo dentro do meu coração. Resumindo, ele chegou na minha casa e fez esse convite. Aí meu esposo falou, não, ela não tem teologia, ela não vai não. Como que vai tomar conta de um ministério? Mas eu entendi que era o chamado de Deus para minha vida. Fiquei ali 9 meses tomando conta daquele ministério. Deus abençoou. Depois ele precisou colocar outra pessoa e eu fiquei aqui em Junqueirópolis. Fiquei 2 anos em um outro ministério. E assim a gente vai olhando, vai observando e sentindo o chamado de Deus para a tua vida. Até que chegou um certo dia, que foi, eu me lembro, foi no tempo da pandemia. Eu estava engajada com um outro ministério, e bem uns meses antes da pandemia, nós já congregava com outros pastores, mas assim, o que mais me chamou para ser pastor é o chamado que Deus tem para minha vida, e algo assim que todas as vezes quem vê e fala, é pastor, é pastora, às vezes a gente leva nome por causa de alguns, mas aquilo eu queria dentro de mim falar, não é isso, não é realmente, eu posso fazer a diferença. E aí me lembro que um pastor que nós congregava, não vou citar nome, nós estávamos numa campanha, eu tomando conta do ministério, ele chegou um belo dia, chegamos lá, a igreja estava fechada, aí não tinha terminado a campanha ainda, e aí ele tinha fechado a igreja, e eu disse, por que fechou, não terminamos a campanha? Ele falou, a igreja é minha. Tá bom. Aí eu fui para dentro da minha área, aí coloquei a campanha para terminar dentro da minha área, e ele terminando essa campanha, a dona do prédio onde nós estava ali, ela me chamou e falou, não, pastora, vai lá, continua lá. Eu falei, não, mas não tem como, eu não sou pastora. Ela falou, não, mas você tem um chamado, você já toma conta. E aí fui. Aí, por medo, porque muitas das vezes a gente tem medo do chamado, porque eu fui aposentada, 18 anos, e diante desse envolvimento assim, logo entrou aquele corte de aposentadoria e eu fui cortada. Eu falei, e agora? Só o meu esposo trabalhando, eu já não tenho mais como ajudar, mas mesmo assim, resumindo, Deus abriu as portas no tempo de pandemia. Enquanto todas as igrejas estavam fechadas, Deus estava suprindo a necessidade para abrir o ministério Coluna de Betel, em busca de almas, onde eu sou pastora presidente, meu esposo é vice, e estamos ali. E no tempo de pandemia, eu me lembro que as igrejas fechadas, e eu gosto muito de trabalhar com campanha, é algo meu, e eu estava numa campanha de porta aberta, tinha alguns pastores comigo, algumas pessoas, e todo mundo se isolou. E eu ligando para um, você vai hoje no culto? Você vai, não, pastora, nós não vamos, não é para sair. Eu falei, gente, mas é a campanha, nós temos que terminar. Enfim, não foram terminar, mas eu fui terminar a campanha. Meu esposo, como trabalha, né, no presídio, ele trabalha dias intercalados, tinha dia que não podia estar comigo. E aí eu ia e comecei a terminar fui para terminar essa campanha. Terminei essa campanha no tempo de pandemia, peguei Covid por 3 vezes. Aprendi a fazer live dentro da minha casa, né? Porque aí você tem que trabalhar, né? Porque as pessoas não podem ficar sem ouvir a palavra de Deus. Aí fui fazer live, não sou muito assim de estar, né, em redes sociais, mas fiz a live. E eu me lembro que eu tenho, até hoje, eu só não me lembro a cidade que essa pessoa é, mas aceitou Jesus na live. E eu tenho conversa com essa pessoa até hoje, tá servindo a Deus ali na cidade dele, na Deus e Amor. Então eu falo assim, é algo sobrenatural que Deus faz na nossa vida. E a mudança que Deus fez na minha vida, para mim, quem eu era e quem eu sou hoje, tudo, eu sou grata a Deus. Por tudo que eu falo assim, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você olhar para o teu passado e saber de onde você veio. Porque se eu estou aqui hoje,
foi tudo permissão de Deus, de eu ter passado o que eu passei. Que bom, é muito bom ouvir isso e fico mais curioso ainda para saber mais coisas da sua história. Conta para mim um pouco mais, voltando um pouco à linha do tempo, quando a senhora saiu ali né, que trabalhava ali com seu pai no campo, né, cuidando dos animais, e veio para a cidade. Em algum momento você veio para a cidade. Qual foi seu primeiro emprego fora trabalhar com seu pai? Babá. Com a idade de 10 anos, trabalhei ali, vou citar nomes porque são pessoas que eu amo até hoje. É o vice da cidade de Dracena, o Guido e a Sandra, foram meus primeiros patrão, né? Primeiro assim, entre termos, porque eu tinha idade de 9 para 10 anos e eu cuidava do Murilo. Só que esse Murilinho, eu entrei para trabalhar na casa dele, a mãe era brasileira e o pai japonês. E o neném tinha 4 meses. Fiquei cuidando muito tempo daquela criança, só que aí eles iam embora para o Japão. Até então, naquela época, meu pai até dizia, se quiser ir, eu assino, né? Deu aquela balanceada para mim ir para o Japão, porque os patrão eram muito bons e até queria que eu fosse com eles para olhar o Murilinho. Porém, eu tive medo. Falei, não, não vou. E aí encontrei a benção de Deus, que é a Sandra, ela tinha a Flávia e ela estava grávida da Juliana. E aí entrei na casa dela para trabalhar e fiquei muitos anos ali. Até para hoje, quando eu converso com ela, eu falo, ainda bem que eu menti a idade naquela época, né? Porque eu tinha 10 anos, eu falei que eu tinha 13, porque eu era pequenininha, mas bem corcundinha. Então eles achavam que você tinha 13 anos? Achava que eu tinha 13 anos. E ali cuidei da Flávia, que ela me chamava de Tilda, né? Esses dias ela me lembrou, minha eterna Tilda. E cuidei da Flávia, cuidei da Ju. E eu digo que foi ali minha segunda casa. A senhora trabalhou quantos anos ali? Ixi, a Flavinha tinha 1 ano e pouco, foi muitos anos, até uns 6 anos ali, junto com elas. Porque depois a Juliana nasceu, ajudei a olhar a Ju, fiquei muitos anos. Aí depois, nesse intervalo, eu tinha 9 para 10 anos, 10, 11, 12. Com 13 anos, comecei a estudar à noite, que podia estudar naquela época. Aí comecei a namorar, aí namora. Aí o pai descobre, aí o pai resolve tirar e ir para Bauru, mas aí não teve como, porque aí eu fiquei, o pai queria me levar, porque eu sou a caçula, né? E aí acabou que indo para Bauru, para a cidade de Bauru, mas aí eu já estava grávida, já estava com 16 anos. E lá em Bauru a senhora teve seu primeiro filho, né? Tive meu primeiro filho, o Alex. E teve um relacionamento, né? Morava com morei praticamente dos 13 anos até os 22 anos com o pai dos meus filhos. Certo. E lá a senhora trabalhou em alguma coisa em Bauru? Trabalhei na J. Chaeb, uma firma de cintos, bolsas, não sei se ela é aberta ainda. Inclusive foi por essa firma que eu me aposentei, por acidente de trabalho. O que houve? Naquela época aposentava, não sei hoje, tendinite, epicondilite, movimentos repetitivos. Você fabricava bolsas, cinto? Fivela, produção. Trabalhei ali 4 anos por produção e era rápido, né? Trabalhar muito com a mão. E aí eu tive o tendinite nos braços e aí acabou que me aposentei por essa situação. Fiquei aposentada e voltei para Dracena de novo. Aí de Dracena vim para essa cidade maravilhosa onde eu penso... Quando a senhora chegou em Junqueirópolis? Em Junqueirópolis foi 2008. 2008. Chegou aqui, o que a senhora fez? Ou era só dona de casa? Ou fazia alguma outra coisa a mais? Eu já cheguei naquela parte de separada. Eu cheguei já trabalhando de vendedora. Eu já trabalhava de vendedora sabonete, linha pneu. E aí a pessoa trazia para mim dali de Birigui. E eu morei ali na Rua das Américas com a Tiradentes. Morei na Tiradentes e ali eu vendia, né? Eu era vendedora ambulante, colocava as coisas dentro do carro e saía da Mantina, Prudente, Araçatuba, fazia essas regiões com esses produtos da linha pneu. Linha pneu? O que é isso? Pneu. Pneu? Doutorzinho, sabonete íntimo. E aí eu colocava, né? Eles traziam para mim, eu ia
saindo vender ou colocar na casa Aquele das pessoas. Aquele cremezinho preto que é pra Sim. dor, que alivia a dor de tudo, que Isso. passa, esfrega, tem um cheiro forte. Isso. E aí eu também dava sacola para as pessoas vender, né? Naquela época. Tive bastante calote, mas nada me desanimou, não. E os calotes você que tinha que assumir? Os calotes tinha que assumir. Nossa. Mas nada Como que era? Ele deixava os produtos ali condicional? Ele trazia os produtos, muito produto, deixava tudo, era sacolinha na época, né? Uma sacolinha bonitinha, com cada sacola tinha 8 produtos, né? E ali tinha um gosto, eu não lembro na época quanto que era. Você tinha que pagar antes ou não? Não, ele deixava ali para você vender. Para mim vender, né? Eu tinha um lucro em cima daquilo ali. Então eu tinha que trabalhar, tinha que ralar. E pegava carro e ia vender por aí? Pegava meu carro e ia vender. E mesmo assim ainda ganhava alguma coisa? Ganhava. Conseguia. Então você vendia muito. Vendia. Então você é uma boa vendedora. Sim, sempre foi, graças a Deus. Como que você fazia? Você batia de porta em porta? Batia de porta em porta e apresentava o produto. Às vezes as pessoas, não, eu não quero ficar. Mas aquela lábia de vendedor, né? Não fica, se a senhora não gostar, eu passo aqui o mês que vem e pego. Mas aí gostava, pegava, quando eu passava o mês que vem, pagava e já pegava outro. Já pegava outro. Quem que eram os maiores clientes da senhora? As pessoas de idade? Olha, realmente, naquela época eram as pessoas de idade. Mas tinha jovem também que, jovem, bastante jovem que deu calote, mas também era muito jovem, é difícil as pessoas de idade, né, dar calote. O pessoal aposentado ali, os velhinhos, eles compram, pagam certinho. Pagava certinho. Tinha uma que, eu me lembro lá em Araçatuba, eu cheguei lá, ela falou, filha, eu não vendi, mas para pagar a sua viagem eu vou te ajudar. Ela falou para mim, não lembro o nome da senhora, mas foi assim, algo que eu vi, sabe, de coração mesmo, que ainda existe pessoas bondosas. Dá para confiar, né, ainda em muitas pessoas. Dá para confiar. Eu digo assim, se você não confia nas pessoas, é porque você não passa confiança. Então, eu procuro confiar totalmente. Eu acho que os picaretas são os mais desconfiados. Pois é. Se vê uma pessoa muito desconfiada, muito pé atrás, pode saber que é um picareta. Eu confiar, porque o caráter está em primeiro lugar. Então, é como eu sempre trago a troca da boneca pelo palhaço. Se eu perder, eu vou perder e não posso reclamar. E a única coisa que tem é se conformar com o palhaço ou não, né? Sim. Ou não se conformar, mas perdeu a boneca. Isso daí ficou uma história de vida. Me lembro também, assim, até hoje eu tenho pavor de folia de reis. É algo que eu sempre tive medo. Depois desse palhaço, né, de pano que eu tive, eu sempre tive medo, assim, não é medo, é por causa que a gente, naquela época, você ajunta com meninas, com molecada. E eu me lembro que a folia de reis naquela época chegava e aquele palhaço, ele pedia tal coisa pro morador da casa. E o morador da casa se recusava. E aí eu fiquei observando que o morador não queria dar algo para ele. E ali ele, contraindo aquelas brincadeiras, ele foi e colocou dentro da sacola o que ele tinha pedido pro morador. E eu fui e dedurei. Falei pro dono da casa, eu falei, olha, ele roubou. E esse palhaço me deu uma carreira tão grande. Ah, então você tem história com palhaço. Esse palhaço me deu uma carreira tão grande que até o dia de hoje, quando eu escuto Folia de Reis, me dá uma coisa aqui que eu falo, meu Deus. Então não é a Folia de Reis, é um trauma com o palhaço naquele episódio. Palhaço, porque é importante falar isso aqui. Eu dedurei o abençoado. Não é que não era pra dedurar, mas não era pra ele também ter levado. Não, você fez o certo. O importante era você correr mais que ele. Levado, né? E assim... Você conseguiu correr mais que ele? Consegui. Então é isso que importa. Só que o medo era tanto porque aí meus irmãos contavam, né? Meus irmãos contavam assim, porque a gente morava em casa de madeira. Aí meus irmãos falavam assim, você pode ficar esperta, porque as frechas, ele vai vir cutucar você. Então aquilo pra mim era... Pessoal, então, né, a gente conversou um pouco mais da vida da Cacilda e agora eu gostaria de entrar em 2 perguntas, né, a respeito de política, que é o padrão que a gente faz para os nossos convidados. Que aqui o projeto não é falar de política, mas é importante deixar 2, assim, só no finalzinho, para que você... A primeira é, quando e por que você se interessou por política? Bem, a gente vive no mundo de política, né? Então, eu não dizer assim, eu me interessei. É algo que eu precisei. Vou falar para você que a realidade, eu precisei
encarar a realidade, para a gente saber o que é realmente a política. E assim, há 4 anos atrás, eu já tive convite. E aí eu não estava... Não que se eu disser que eu estou preparada hoje, não estou. Mas eu digo assim, há 4 anos atrás, foi a primeira coisa dizer não. Não sentiu queria. Que era o momento. Não. Aí, desse ano, veio bastante pessoas me convidando. E quando chegou um pastor e me falou, olha, mãe, vamos. Pensei bem, eu falei, tá, eu vou buscar. E pedi oração, fui consultar, né, o nosso Deus, porque sem Ele a gente não faz nada. Consultei a Deus, Ele colocou uma calmaria no meu coração, disse, vai. Até porque eu tenho um projeto, no tempo de pandemia, enquanto todos fecharam a porta, eu, não só como pastor, eu sempre dentro de mim para ajudar as pessoas. E aí eu queria ter algo para saber como que eu ia lidar com a situação, né? Porque você já não podia sair, você tinha aquele regimento de você sair tal hora, e aquilo para mim foi, para todos nós, né? Foi difícil. Mas a minha preocupação maior era com os moradores de rua. E aí eu até ligava, olha, eu vou sair, se você me ver, ó, você não vai multar porque eu tô indo levar marmita, eu tô indo levar coberta, eu tô indo ajudar. E eu ia, né? Então eu tenho 4 anos desse projeto Em Busca de Almas, que é ajudar moradores de rua. Que legal. É meio oculto, porque eu falo assim, tem uma página, né? A página no Facebook é o projeto Em Busca de Almas. Então, dentro de mim, eu ia para ajudar esses moradores. Eu levava marmita toda sexta-feira. Eu vejo assim, esses moradores de rua, eles estão ali por alguma coisa. E eles, assim como nós que já vivemos numa sociedade, algo bom, nós precisamos passar por uma psicóloga, precisamos ter um diálogo. Então é isso que eu mais quero, que tenha psicóloga para eles, que tenha, né, pessoas que possam estar mais engajadas para ajudar. No meu ver, eu gostaria muito de trazer um albergue para Junqueirópolis, mas é uma cidade pequena, alguns falam que não daria certo, mas assim, um albergue pelo menos na noite de frio, para eles estarem... Porque geralmente, quando eu comecei, tinha uns 26 moradores de rua. Hoje já não tem tudo isso, para a glória de Deus, né? Então, não que a gente quer que esses moradores permaneçam, não. Porque o meu foco é conversar, é ajudar as pessoas, é fazer que eles voltem, o que aconteceu para eles estar naquela situação, o que levou naquela situação. É uma forma de demonstrar amor com o próximo. Sim. Parabéns. Que Deus abençoe a senhora, amém. Boa sorte na sua vida. Amém. Eu quero agradecer a senhora ter tirado um tempo para conversar com a gente. A gente Obrigada. Tem pouco tempo para conversar, eu que agradeço. E eu gostaria que a senhora me contasse a experiência aqui de estar conversando com a gente, o que a senhora achou. Foi ótima, foi boa. Eu passaria a tarde inteira aqui, né? A gente... É tranquilo, é confortável tranquilo, falar confortável. Aqui? É muito bom. Então, pessoal, aqui foi mais uma conversa, mais um bate-papo. Vocês que assistiram até aqui, né, a história da pastora Cacilda, não se esqueça, antes de sair do nosso canal, deixar o sininho ativado de notificação, pessoal, e o que ajuda muito a gente também é aquele joinha que você coloca lá, o like, né? E pega o link da pastora, da entrevista aqui com ela, vocês que estão ajudando ela, se identificou, achou bonita a história dela, compartilha no grupo, passa para todo mundo aí, espalha o grupo, fala, que legal a história da pastora Cacilda. Agradecer a senhora por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Tá? Deus abençoe, boa sorte nas eleições. Essa oportunidade, tudo de bom para a senhora. Né? Porque é uma oportunidade única, né? Reeleita ou não, tá aqui a minha história para vocês verem quem é a pastora Cacilda. Ganhando ou não, sentando ou não na cadeira, meu projeto continua. Eu sou a pastora Cacilda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Coelho Cast.